Estou muito contente que temos com a gente hoje a companhia da Danayutta, Dharmacharini, ordenada desde 2016. É curioso, porque eu achava que ela recebeu ordenação em 2009. It's funny because I thought you were ordained in 2009. Então, esse mostra um pouco da amizade que a gente tem, eu e ela, eu aprecio muito, né, a experiência que ela tem. So I think that just my confusion about her ordination date shows about her friendship and an appreciation for her experience and practice. E daí, o que a gente tem hoje é, né, uma chance de receber as orientações e reflexões dela sobre o sistema de prática budista na visão da Triratna. So what we have a chance to receive today are her reflections on the teachings of the system of practice, of Buddhist practice, following the vision of Triratna. So nice to be with all of you again. Então é ótimo estar de volta com vocês de novo. And yeah, thank you very much, Manjupriya, for inviting me to give this talk on your retreat. Então, obrigado pelo convite para apresentar esse tema no seu retiro. I thought I would tell you, or start this talk by telling you about my very first contact with formal meditation and the Triratna Buddhist community. Então, eu achei que seria melhor iniciar essa apresentação contando a história do meu primeiro contato com a meditação e com a comunidade Triratna. So my first contact with the Triratna Buddhist community was when I went on a 10-day beginner's meditation retreat. Então, o meu primeiro contato com a Triratna foi me inscrever e participar em retiro, né, que durou 10 dias para iniciantes. I hadn't done any meditation before, and I thought it was a yoga retreat. Então, eu não tinha realizado nada de meditação antes e eu confundi tudo e achando que o retiro era retiro de yoga. But really, it was meditation retreat with some optional yoga for 1 hour a day. Mas, na verdade, foi retiro focado em meditação com a opção de 1 hora de yoga. And I didn't even enjoy the yoga. Nem gostei do yoga. The meditation was very good. Mas a meditação foi muito boa. And I learned the mindfulness of breathing and the Metabhavana meditation practices. We did rituals and there were Dharma talks. Então, lá eu aprendi as 2 práticas básicas de atenção plena na respiração, Metabhavana, também na programação ritual e apresentações voltadas para Dharma. But when I came off that meditation retreat, actually it took me quite a long time to get a meditation practice going. Mesmo assim, saindo daquele retiro, demorou tempão para conseguir estabelecer na vida pessoal uma prática regular de meditação. I used to go to the London Buddhist Center on a Friday night. Frequentei o Centro de Budismo em Londres na sexta-feira à noite. Because on the other evenings I would be too busy. Porque nos outros noites eu ficava muito ocupada com outras tarefas. But on a Friday, my colleagues and I would finish work at 5 o'clock. Nas sextas, eu e os meus colegas, a gente terminou o trabalho às 5 da tarde.
And we would all go down to the pub and I would drink my cranberry juice while they had their beers. E a gente ia direto para o pub, eu bebendo o suco de cranberry, enquanto os outros bebiam as suas cervejas. And then I would leave and they would say to me, enjoy your levitation. E daí eu ia embora, eu ia receber o refrão, aproveite a sua levitação. So the meditation class itself was quite simple on a Friday evening. There would be no talking and no teaching, just 1.5 hours of meditation and a ritual. Então, o formato da aula nas sextas-feiras, naquela época, era muito simples. Não havia nada falado, nada ensinado, 1h30 de prática de meditação com um ritual. And I would struggle to do the whole meditation, and usually about halfway through, I would give up and just look at the Buddha. Então, eu realmente, eu me esforcei na meditação, mas foi muito difícil e normalmente na metade desisti, abri os olhos para olhar para o Buda. And because I was going straight from work and I used to wear skirt suits with a kind of satin lining, I would often just slip down the meditation cushion that I was sitting on. Então, e muitas vezes, por causa do vestido profissional que eu estava usando, eu estava com uma saia com tecido muito liso. Então, eu ia simplesmente escorregar e sair da almofada. So not only was I not meditating, I was also not sitting very still and probably annoying everyone else in the room. Ou seja, eu não estava nem vestido de forma prática, né, para conseguir meditar. Então, mas também eu estava caindo da almofada o tempo todo e provavelmente fazendo muito barulho, incomodando provavelmente muitas pessoas. Anyway, that's the start of my meditation career. Ou seja, a carreira de meditação minha começou com essa história. So in our Buddhist movement, there's a system of approaching meditation, which is very helpful. Então, no nosso comunidade budista, existe um sistema de prática que é bem útil. And the system of meditation doesn't just apply to meditation, it's also a way that we can approach spiritual life or life more generally. Então, e esse sistema não é só orientado para a meditação, mas tem grande benefício para orientar nossa vida espiritual como um todo, até para como viver a nossa vida em geral. So sometimes the system of meditation is known as the 5 aspects of spiritual life or the 5 great stages of the Dharma life. E muitas vezes o sistema de prática no Triratna é conhecido como os 5 aspectos de prática espiritual ou os 5 estágios da vida espiritual. And these 5 aspects are dimensions. You could see them as petals of a flower. And they're also sequential steps, one happening after the other. Você pode ver os 5 aspectos da prática como pétalas de uma flor desabrochando aos poucos, ou como uma sequência em uma ordem específica. So the first aspect, the first great stage of the path is integration. Então, o primeiro passo, o grande estágio do caminho é integração. And integration means being collected rather than dissipated, unified rather than fragmented.
E daí, integração significa estar unido ou unificado, ao invés de dissipado, ou de ter uma presença integrada ao invés de fragmentada. So some of us might have come to meditation to feel some relief from stress and anxiety. And I do wonder if stress and anxiety arises from being scattered and fragmented, from being unintegrated human beings. Então, muitas pessoas chegam nas portas do ensino da meditação por causa do sofrimento do estresse e ansiedade, e fico pensando, será que estresse e ansiedade vêm de uma vida fragmentada, dividida, não integrada? And when we start meditating, some of us might have discovered how many different selves we actually have. E quando começamos, né, a aprendizagem de meditação, é comum descobrir o quanto a gente tem muitos eus dentro de nós. When we cultivate awareness, we realize that sometimes we have certain thoughts, certain moods, certain reactions, and then at other times we're the complete opposite of those thoughts Traz o baú and para cá. moods. Já and põe ele reactions. aqui. Só que Então, I'm going to have to ask you to repeat the second part, but I'll translate the first part. Quando cultivamos a consciência, né, começamos a perceber o quanto a gente tem certos pensamentos, né, humores e reações, e em certas situações e em outros momentos, reações completamente diferentes. está ok. Okay, good. And we may find parts of ourselves that we had previously forgotten. A mesa vai Or- rir, ela é igual. Oops. Go ahead. Okay, we may find parts of ourselves that were previously forgotten or even not yet known, previously unknown. Então, talvez a gente vai descobrir partes de nós que antes ficaram completamente esquecidos, ou partes de nós que a gente nem sabia que existiam. So with more practice, we can start to identify our different bits. Ou seja, quando a gente progride e com o tempo, com mais prática, a gente vai, né, descobrindo várias partes da nossa, né, existência. And we start to bring different parts of ourselves in relation to each other. E daí trazemos essas partes diferentes para dentro de uma relação só. We may even, for a few moments or a few days, experience wholeness, all of ourselves moving in one direction. Então, talvez a gente vai experimentar por talvez alguns dias, né, uma impressão de completude. Nós mesmos, como um todo, né, indo em uma direção só. And if we want to make lasting changes in terms of integrating all our energies, what we need is an integrating principle. Então, se a gente quer fazer mudanças definitivas, né, deixando aquilo que atrapalha para trás, daí a gente tem que ter a integração das nossas energias e também talvez um princípio que vai criar essa integração.
That integrating principle might be a vision of ourselves or a goal for the whole of our lives that all the different parts of ourselves can move towards and be organized around. Então, aquele princípio de integração pode se manifestar como uma visão de nós mesmos no futuro, ou pode ser uma manifestação na forma de uma meta, né, que é atraente e em volta de que a gente consegue integrar todas as partes fragmentadas de nós mesmos. And this integrating principle needs to be big and unlimited. Então, esse princípio de integração tem que ter duas características. Tem que ser grande and what's the second quality? Big? Unlimited. Unlimited. Ótimo, great. Tem que ter duas características. Tem que ser grande e sem limites. So when I think of my life before I started meditating, my goal in life seemed to be pretty much finding a rich husband and to be married by the time I was 27. Então, quando eu penso sobre a minha vida antes de achar, né, meditação, o propósito da minha vida foi achar o mais rápido possível um marido rico, né, e casar pelo menos antes de conseguir 27 anos de idade. And most of what I did seemed to be organized around that. E a maior parte daquilo que eu fazia se organizava em volta daquela meta. So the friends that I had, the jobs that I did, the places that I went, the restaurants that I frequented, Então, all was for that. Então, tudo foi orientado por aquilo, né? A seleção de amigos, de empregos, de lugares que eu frequentava, dos restaurantes onde eu comia. And of course, I was going to be fragmented because that vision, that integrating principle was so low, and it was never going to encompass the whole of me. Então, claro que, por consequência, eu ia ficar fragmentada, porque aquele objetivo foi muito baixo para mim, e nunca eu ia conseguir uma satisfação total naquilo. So for Buddhists, the integrating principle would be full and perfect Buddhahood for the sake of all living beings. Então, para budistas, o princípio de integração primário é a iluminação completa voltado para o benefício de todos. So the principle of awakening and the path to get there, and also other people who are treading the path. So the Buddha, Dharma, and Sangha. Então, o princípio do grande despertar, o princípio do caminho para chegar lá, e também da companhia naqueles também que têm isso em mente e que estão no mesmo caminho. So in a moment, what we're going to do is we're going to break into small discussion groups, maybe about 3 people. Então, daqui pouco a gente vai entrar em grupinhos, né, 3 pessoas para diálogo. And the question we could explore in these groups is, what is the integrating principle in our lives? What's the organizing principle? What's our goal? Então, a pergunta que eu estou colocando agora no chat: qual é o princípio de integração ativo na nossa vida
agora. Can you just say the synonyms that you put for the principle of integration? Because I thought they were very interesting. So you said, what is the principle of integration? And I think you used a few synonyms for principle of integration. Organizing principle. Okay. Princípio de organização. A vision or a goal. Yeah. Essa visão, o objetivo. Yeah, ótimo. And are they goals that the whole of us can move towards? E a outra pergunta é, será que esses objetivos, ou essa visão, esse princípio da nossa vida, são princípios que atraem toda a nossa energia? And it's okay, if you don't feel like you're moving towards full and perfect Buddhahood. Então, só para saber, it's okay. Tudo bem se você está descobrindo que você não está engajado totalmente na iluminação completa para todos os seres. We're just trying to know ourselves and to be a bit more whole. O propósito é de ter um pouco mais de autoconhecimento e de tomar um passo para frente na direção de um pouco mais de completude e integração. Okay. Maybe it would be nice to hear from one or two people about their reflections on integrating principles or visions of themselves in their lives. Então, seria bom agora ouvir de uma pessoa, duas pessoas, das reflexões sobre esse princípio de integração ou visão pessoal que está presente na sua vida. E, se quiser, pode levantar a mão e fale em português para eu traduzir para Danayutta, se puder. Alguém gostaria de falar? Diva? Diva. So this is Diva, São Paulo. Bom dia. Bom dia. Muito encantadora a Danayutta. Me ajudou muito a primeira parte da fala dela. So a Diva is saying that she's very enchanted by you and that your first part, your explanation has really helped her. Good. A Luciana, do meu grupo, pediu que eu falasse porque eu dei o seguinte depoimento, que eu nunca tinha parado para pensar sobre essa questão dos vários eus, né? Porque a minha energia toda está sempre voltada para o meu autoconhecimento, para encontro da cura de uma nevralgia facial, que eu trato há 40 anos. Agora estou conseguindo um pouco de equilíbrio. Então, me despertou, foi maravilhoso, para que eu procure, que eu volte a minha energia para essa integração. Então, gratidão. Ótimo. Diva is saying that she was encouraged by Luciana in her group to say that she has never stopped to think about this question of having a number of different voices in her, because for 40 years her main goal in life has been to cure chronic pain that she's had all this time, and that she's been looking for a certain sense of balance, which she's finding at the moment, which is giving her the chance, now you're mentioning it, to decide to orient her awareness towards bringing her energies into more integration. Yeah. That's wonderful. Maravilhoso. Wonderful.
Bom. Ok, Diva, obrigado. E Marcos? Bom dia, Danayutta. Great to see you again. Eu estava no grupo com Cláudia, Estela e Isabel, e basicamente uma reflexão e uma pergunta. A reflexão é que se a integração é um processo de maturidade dos seres, quer dizer, a gente vai vivendo, o nosso senso o princípio de integração, de organização, se é uma coisa que aparentemente evolui com o passar da vida, né? E a pergunta é a questão do não eu, né? A questão da visão do budismo para o não eu, como se a iluminação fosse um estado onde não existe mais eu, existe uma integração. Eu queria, se você puder comentar um pouco sobre isso. Okay, so obrigado, Marcus. So Marcus is saying that he was in a group with Claudia, Stella, and Isabel, and he's sort of first of all he's making an affirmation and then a question. So the affirmation is he sees integration as a maturing factor that comes with life, and that his question then is that he'd like to hear a little bit more about the relationship between enlightenment as being a state of non-self and this integration that happens over time. Yeah, we'll come on to that. We'll come on to that. This thing of letting go of a fixed, unchanging, really existing self. Então, no decorrer dessa apresentação, a gente vai chegar no ponto de contemplar a possibilidade de abrir mão e deixar para trás uma identidade baseada em um eu fixo e sem nenhuma mudança inata. Maybe one thing to say is that before we can let go of self, we need to have a self to let go of. Então, o que eu gostaria de falar é que antes de contemplar, né, o ato de abrir mão de um eu, né, antes disso, a gente tem que ter um eu. And also, if we try to do it prematurely, based on a self that isn't integrated, is a bit sort of psychologically unhealthy, what we can end up doing, I think, is fracturing our psyches, our being. Então, se a gente tenta de forma precoce abrir mão da nossa identidade, pode ser psicologicamente não saudável e pode até trincar, né, a nossa própria psique. In my work in London, I come into contact with quite a lot of young people, and just sometimes they take too many drugs, have spiritual experiences, but have no way of making lasting, wise changes to their lives. Então, no meu trabalho aqui em Londres, eu encontro com muitos jovens e a minha percepção é que muitos tomam excesso de drogas, se põem em situações onde têm muitas experiências espirituais e daí, por causa desse mix, não tem uma base saudável para integrar nada de forma sábia que tem benefício no longo prazo.
So before we move on to the stage of letting go, there is another stage, which is positive emotion. Então, antes de continuar, né, com essa questão de abrir mão, existe um outro passo que é emoção saudável. And positive emotion means that our energies are directed towards the good and towards the wise. Então, a emoção saudável significa que as nossas energias estão orientadas para aquilo que é benéfico no mundo e aquilo que é sábio. And positive emotion is quite easy to misunderstand. Sometimes we might think it's being falsely happy all the time. Então, a emoção saudável é fácil não entender e confundir com o ato de ficar feliz o tempo todo. Or we might think that positive emotions is being slightly sentimental and a little bit over-emotional. Ou a gente pode associar emoções saudáveis com emoção sentimental, né? Ou um pouco emoção exagerada. So perhaps it's better to use a more traditional Buddhist language and call the stage of skillful action, the stage of kusala karma. Então, talvez seria melhor usar, né, um termo mais tradicional e chamar esse estágio o estágio de kusala karma, o estágio de ação hábil. So skillful actions are acts that are intelligent and wise and appropriate. Então, atos hábeis são atos inteligentes, sábios e benéficos. And they are suffused with metta, with loving kindness, and these acts promote more connectedness. Então, esses atos são imersos na meta, né? Meta como meta bhavana, e promovem daí a interconectividade. And unskillful actions, on the other hand, are based on greed, on hatred, and delusion, and they are underlain by the views of me in the center of the world, and what's in it for me, and always circling back to me. Me, me, me. Então, atos não hábeis, né, geram em volta de 3 forças internas de avidez, ódio ou aversão e confusão mental. E essas 3 forças são colocadas em movimento por 3 posturas básicas, que são pontos de vista voltados para eu, né? O que está dentro disso que vai me favorecer, né? Então é eu e um pouco mais de eu. So we need to learn to distinguish what's skillful from what's unskillful. Então, precisamos de discernimento. O que é hábil, o que não é hábil. And one of the views that I often come across talking to people who are interested in spirituality is something along the lines of, if it feels good, it must be right. Então, dos pontos de vista que eu encontro nas trocas com pessoas que sentem uma afinidade com espiritualidade é que, no fundo, acreditam que se eu me sinto bem fazendo algo, daí deveria ser um ato benéfico. And this might be true at the deepest level of resonating with reality, with the capital R, but it's not always going to be true at the level where most of us operate on our day-to-day lives most of the time.
Não, pode ser que essa crença seja até uma verdade quando estamos conectados com o nível mais profundo de ressonância com a iluminação, mas provavelmente não é uma verdade quando é uma expressão do nosso estado cotidiano desconectado. So I know this is quite a pokey thing to say, but you can think about it and maybe you can ask me about it later. Então, eu sei que o que eu falei é um pouco polêmico. Então, daí a gente pode conversar sobre isso e mais para frente a gente pode ter uma troca nas perguntas e respostas sobre isso. There are things in life that feel uncomfortable, that are skillful actions, or things that feel uncomfortable that are completely neutral, or things that feel uncomfortable and they are genuinely unskillful. Existem coisas na vida que são desconfortáveis e são hábeis. Existem coisas que são desconfortáveis na vida que são basicamente neutras. E existem coisas que são desconfortáveis e totalmente não hábeis. And similarly, there are probably pleasurable things in your life that are unskillful, neutral, or skillful. E, da mesma forma, provavelmente existem experiências na sua vida que são prazerosas, que também podem ser não hábeis, neutros ou hábeis. Excelente. Algumas perguntas. Danayutta gostaria de saber, se quiser colocar sua mão no ar, alguma coisa disso? Do you want to say something, Danayutta? Yes. So just want to know if there are any questions, trying to differentiate between things that are pleasurable or unpleasurable and skillful or unskillful. Então, gostaria de saber se tem algumas dúvidas no discernimento sutil de experiências ou comportamentos que parecem o que são prazerosos ou desprazerosos, e essa distinção de hábil e não hábil. Alguma coisa? Karen. Bom dia, Karen. Bom dia, tudo bom? Oi. Uma das dificuldades que eu tenho ainda de entender o hábil e não hábil é quando você fala, ele é benéfico, é sábio e benéfico. Muitas vezes o ato é benéfico para um, mas não para outro, sabe? E quem avalia o que é? Onde fica isso? Quem avalia se ele é hábil ou não? Yeah. What a brilliant question. E pergunta excelente, Karen. One difficulty I have, Karen has just said, is in this distinction of skillful and non-skillful, because we talk about, like, as a criteria, what's beneficial to another person, yeah? But what can be beneficial to one person, the same act isn't beneficial to another. And who evaluates all of this at the end of the day? Mm. Yeah, it's complicated, isn't it? It is really, really complicated. Real life is complicated. Então, em primeiro lugar, eu reconheço a complexidade não só do tema, mas a vida, a complexidade da vida. One thought I had was, I guess looking at people who I respect as wise order members who have been practicing for a long time, they seem to have a lot of perspective and really good timing.
É. Uma reflexão é, quando eu contemplo agora as pessoas para quem eu tenho bastante respeito, né, especialmente praticantes na ordem que têm bastante experiência, né, eu percebo duas qualidades em geral. Esse pessoal tem muita perspectiva, e também uma ótima impressão da hora certa de falar ou de fazer algo. And also, they never assume that they know or they're right. E outra coisa, que essas pessoas em geral nunca acham, né, que são ou pressupõem que estão certos ou justificados. And then maybe one other thing is that the 5 precepts or the 5 training principles we undertake in Buddhism can be very, very helpful, just to help us work out what's skillful and what's unskillful. E para guia, os 5 princípios éticos que existem em budismo servem como uma maneira de avaliar e servem para ajudar a gente a saber o momento certo e como. Good. Irini? Isso. Bom dia, Danayutta, good afternoon, Madhupriya, bom dia a todos. A pergunta, quando eu escutei a pergunta, a primeira coisa que eu senti foi em relação a uma situação que eu vivo, que é lidar com a doença de uma pessoa da família que eu amo muito e que tem uma doença senil, e que às vezes eu tenho que tomar atitudes hábeis e desconfortáveis, mas porque não foi o que eu aprendi. Às vezes eu preciso contar uma pequena mentira para a coisa poder para o dia poder correr melhor, tanto para a pessoa quanto para mim, para ser mais produtivo, né, para ser mais prazeroso. Então, a gente falou no grupo de várias situações, mas para mim veio muito como, num caso de doença, como várias dessas situações se intercalam, porque você tem as experiências prazerosas, hábeis, não hábeis, neutras, tem tudo dentro de uma situação particular da doença senil. Okay, obrigado. So Irini is saying that as soon as she heard the question, she thought of her own situation of looking after a very dear person in the family who is currently ill, and a long-term illness. And just she was reminded of the times where she's had to do unpleasant things in order to be skillful, even at times where she's noticed that she's had to tell a small lie for the overall situation to run more smoothly and to be able to get to some sort of bigger end. Yeah, and that life is complex, that in every situation, these choices, complex choices of pleasurable, painful, skillful, unskillful, are intermixed and coming up all of the time in ways that are almost interconnected. Yeah, thanks. Yeah, I too have a friend who is quite unwell and might have dementia, and it's a very complex situation. Yeah. Eu tenho também querido amigo que está passando por demência, que parece que é demência, e
está trazendo pela nova fase uma complexidade para todo mundo envolvido. Então ela simpatiza. Mônica? Mônica. Oi, bom dia. Você falou rapidamente sobre emoções, e eu gostaria que falasse mais, né, porque você disse que antes da gente entender algo da nossa conduta, as emoções poderiam ajudar, se é que eu entendi bem, né? Porque eu entendo que não se trata de dividir emoções num dualismo, boas e ruins, né? Mas eu gostaria de entender melhor como prestar atenção nas emoções pode nos ajudar nisso. Ótimo. Muito boa pergunta, Monica. So Monica is saying that you talked about emotions, and she really understands what you were saying about, the category of skillful and unskillful, and not getting into good and bad emotions. However, she wants to know what is the benefit, really, of taking our awareness to emotions as a practice. Yeah, I think partly we really need to know ourselves. Então, em grande parte, existe uma necessidade básica de autoconhecimento. And sometimes I think, particularly when we're on retreat, it is an opportunity to sort of like go into emotions. So we almost like magnify our emotions so that we can really understand what they are, and then we'll be less hijacked by them. Ok. Então, especialmente no contexto de um retiro, desse espaço que a gente tem, a gente pode ter uma rara chance de ir ao encontro das emoções em si, para, na relação mais próxima a elas, entender e compreender a natureza delas, para, ao mesmo tempo, não ficar como reféns delas. I was thinking that yesterday I got really angry with somebody. Então, eu estou lembrando que ontem eu perdi a minha paciência e fiquei com bastante raiva com alguém. And I think if what I had done was just decided I'm not angry, there was no way that anger was going to transform. That's what you did, was to deny the anger, or you saw that as a choice? It's a choice, yeah. Então, o que eu percebi depois foi uma escolha de negar. Eu não estou com raiva, mas eu percebi esse que não vai rolar. And because what I've been practicing over the last 5 or 6 weeks is to try to really, when strong emotions arise, say to myself, yes, this is what anger feels like. This is what anger feels like. Então, porque ultimamente eu estou realmente entrando no treino de percepção e de atenção para quando a emoção intensa surge, de eu me abrir para ela e reconhecer se. No caso do exemplo de raiva, a raiva está aqui e a impressão da raiva é o que está acontecendo. É assim como raiva se manifesta. É assim que a raiva é. Essa é a natureza da raiva. What I really noticed was how much that anger was actually hurting me, and that it was a choice. Então, o que eu aprendi na situação ontem é o quanto a raiva estava me machucando
e que se no meio da experiência existia, sim, uma escolha. Because sometimes we can hear these things, oh yes, anger is a choice, and we decide to get angry. But the actual experience of it is different. Então, a gente escuta muitas vezes essa ideia, né? Pessoas falando, a raiva é uma escolha. Mas é completamente diferente a vivência de passar pela raiva intensa e descobrir na hora H se há uma escolha ou não. Anyway, just to say, I am not angry right now. Então, só para falar, passou e neste momento eu não estou com raiva. And when all of you were in breakout groups, Manjushpriya and I were talking a little bit about forgiveness. E quando vocês estavam nos grupinhos, eu e a Manjushpriya, a gente estava conversando sobre o valor de perdão. So I just want to finish this area of positive emotion off by saying that being skillful is also not about being morally right. Então, eu quero só terminar essa parte sobre emoção saudável para dizer que ter uma postura ou um comportamento hábil não significa tomar uma postura naquilo que é moralmente justificado como o certo. One of my teachers, Maitreya Bandhu, he says that we can feel so convinced about our moral rightness that we would rather be right than to be helpful to other people. Então, dos meus professores, Maitreya Bandhu, tem uma frase muito útil em relação a isso. Ele falou que a gente pode sentir tanta confiança na nossa postura de estar certo que a nossa intensidade de se sentir certa é muito mais dominante de qualquer intenção ou habilidade de ajudar. And at the moment, for myself, I've been mainly thinking about acting beautifully. E, para mim, recentemente, eu estou usando critério de agir de forma bela. Doing actions that are beautiful, that bring harmony into the world. De ter uma afinidade com atos que são belos, que promovem e que manifestam a harmonia no mundo. So the next two stages of the path are spiritual death and spiritual rebirth. Ok, então os próximos dois estágios no caminho são a morte espiritual e o renascimento espiritual. And we could say that these are two sides of the process of transformation. A gente pode dizer que esses dois estágios são dois lados da mesma ficha, a ficha de transformação. And on the basis of an integrated whole experience of ourselves and a flow of positive, healthy mental states, we reflect that there is no fixed, enduring selfhood. Então, baseada na fundação, né, de integração, que traz um senso mais completo de nós mesmos e também um fluxo de estados hábeis e saudáveis. Nessa integração mais profunda, abre agora a possibilidade de contemplar a possibilidade que não existe uma identidade egóica inata fixa, né, em si. We might reflect that suffering and disconnection from others and loneliness arise
because we act as if there's a truly and lasting me at the center of everything. Então, a gente pode até refletir que experiências difíceis, que nem sofrimento, desconexão, solidão, surgem porque existe por trás delas uma crença de que existe um eu verdadeiro que perdura, que está no centro de tudo que existe. And when we act in accordance with the changing, connected, flowing nature of things, wisdom and beauty and love arises. E quando a gente age, alinhados com a natureza completa, em fluxo conectado das coisas e interconectado das coisas, daí surge a possibilidade de atos que são belos e sábios. So spiritual death practices aren't about giving up or losing something that we have. Então, as práticas de morte espiritual não são como a perda de algo que é valioso para nós. It's more about letting go of things, of attitudes, of views that hold us back from growth and hold us back from making progress on the path. É mais uma questão de deixar para trás atitudes ou crenças ou posturas que impedem a nossa afinidade com a continuação do nosso amadurecimento e crescimento. So one very simple spiritual death practice is just being less selfish and being less self-centered. E uma prática bem simples de uma morte espiritual é basicamente adquirir hábitos de ser menos egoístas e autocentrados. And for some of us, this might mean acting on our generous impulses, and whether it's generosity with money or things, but also it could just be time or knowledge or our attention. Então, para a maioria de nós, essa prática simples pode chegar no ato de dana ou generosidade, impulsos benéficos de, por exemplo, fazer uma contribuição. A contribuição pode ser dinheiro, pode ser coisas, pode ser tempo, pode ser conhecimento, pode ser nossa atenção. And for some of us, this will be more about relaxing and letting go of stories of ourselves and stories of other people. Para algumas pessoas, esse seria o relaxamento e a abertura da mão, deixando para trás histórias, narrativas fixas sobre nós mesmos e sobre os outros. And what you might notice is that when you're in a strong narrative, there's a certain gripping in the body. Então, talvez você vai perceber a experiência em si da presença de uma narrativa na sua experiência, uma narrativa forte, e que junto com essa história forte, o corpo também está mais contraído, e tenso. So when there's a story of me and when there's a story of them, you'll notice a contraction. Então, muitas vezes, quando existir uma história de eu, uma história de eles ou elas,
junto com isso, sutil contração. And it doesn't matter if it's a story of arguing with your boss or how much you fancy this person in your meditation class. There will be a gripping. Então, não importa o exemplo, seja uma aversão em relação ao seu chefe ou uma voz de autoridade, ou você com uma fantasia de atração para alguém que está também participando na sua aula de meditação, você vai provavelmente perceber no corpo uma tensão que vem de agarrar-se. And when we are able to relax that gripping and holding in our body and in our mind and in our heart, what we experience is relief and release. E quando a gente finalmente consegue soltar no nosso coração essa contração, esse endurecimento e a contração de agarrar-se com a experiência, a gente vai sentir alívio. So another way of working with this or talking about it is letting go of our stories of always and never. Então, uma maneira de enxergar essa prática é soltar, aos poucos, as histórias que envolvem sempre ou nunca. You always do this. You never do that. Por exemplo, você sempre faz aquilo. Você nunca faz aquilo. So spiritual rebirth, on the other hand, is what arises when we can let the illusion of me, myself, and I just stop. Então, o renascimento espiritual surge quando a gente abre mão dessa ilusão eu, meu, minha. And when we're able to do this, for a moment, we just stop being the center of the world, and a very positive flow of selfless, interconnected states can arise. Então, quando conseguimos abrir para esse tipo de experiência, é simples. Existe uma soltura que tem o sabor de eu não estou no centro do universo, de tudo. E daí se abre um espaço para um fluxo, de estados mais hábeis. And we all probably have glimpses of this to a greater or lesser extent. E provavelmente todo mundo tem passado por pelo menos vislumbre dessa possibilidade, de alguma forma. Some of us might experience this as being invisible to the world for a moment. We sort of melt back into the world. Então, algumas pessoas talvez tenham uma impressão de se tornar transparente, diante do mundo, de se dissolver e o mundo está lá. Some of us might experience this as a great love, being in love with the whole world. Outros vão perceber essa experiência na forma de grande amor, até senso de se sentir apaixonado pelo mundo todo. Some of us might experience this as a force moving through us, helping us be wiser, kinder than we could ever imagine. Algumas pessoas vão sentir uma certa força, uma correnteza fluindo, dentro de nós, apoiando qualquer ato benéfico ou sábio.
And these moments might last a short time, like half a second, or they can last quite a long time. And then for Buddhists, at the point of awakening, it's a continuous state. Então, para muitas pessoas, vislumbres durante a vida e durante a vida espiritual podem durar, né, milissegundos ou alguns minutos ou mais. E para budistas, a gente sabe que existe a possibilidade de pré-iluminação, na beira de iluminação, nesse virar fluxo mesmo. So last summer, I led a retreat for about 60 people. Então, no verão passado, eu ministrei como líder retiro para mais ou menos 60 pessoas. And it was the first in-person retreat I had led since the start of the pandemic. E foi o primeiro retiro, né, presencial que eu ministrei desde o início da pandemia. And there was just such joy practicing with other people. E surgiu tanta alegria de finalmente estar junto com as pessoas presencialmente praticando. And on that retreat, there was a lot of silence. There was a lot of doing nothing. And because it was the summer, we lay on the lawn and just stared into the blue sky. Então, naquele retiro, a gente encheu a programação com muito silêncio, muita prática de fazer absolutamente nada. E foi verão, então muitas vezes a gente simplesmente deitou na gramada, contemplando o céu. And I led this retreat with a friend who's got a very good sense of humor. He's very funny. And because he was so funny and made all of us laugh so much, it's almost as if the Dharma reflections went in deeper. Então, eu co-lidei esse retiro com querido amigo meu que tem um senso de humor transmissível. E essa alegria das gargalhadas, né, das piadas, fez que parece que o Dharma entrou mais um pouco. And the other thing we did on this retreat was we spent a lot of time just looking at each other. So sitting face to face and just looking at each other. E outra coisa que a gente fez no retiro foi muito tempo em pares, né? Uma pessoa virada para outra, simplesmente olhando. Uma pessoa olhando para outra. Só isso. And for about a month afterwards, what I really noticed was an absence of a subtle fear that I had of other people. E percebi como fruto daquela prática a ausência, por um mês depois, de sutil medo que normalmente eu tenho como pano de fundo diante dos outros. And it's a kind of instinctual aversion, a kind of self-preservation. And it's not something I was particularly conscious of in daily life, but it was keeping me separate. E esse medo sutil que sumiu depois do retiro, eu percebi que no contraste, eu percebi, é um tipo de instinto, de uma sutil aversão, de autopreservação, que está presente sutilmente além da fronteira da minha consciência, mas que me separa dos outros. And the experience wasn't just one of fearlessness, it was also an experience of love. Então, foi uma mistura, a experiência pós-retiro, de destemor e também de amor. And one afternoon after that retreat, I found myself on a hot, dirty, noisy, very sticky and sweaty underground train carriage in London, thinking about the other people in this carriage and how we're all potentially Buddhas.
Eu lembro naquele período pós-retiro, também um momento de ficar dentro de um vagão do metrô em Londres, quente, abafado, meio fedido, né, no meio dos outros, refletindo sobre todo mundo aqui nesse vagão, em potencial, é um Buda. So what we die to is an existential loneliness, and we're reborn into Sangha, we're reborn into interconnectedness. Então, a morte espiritual é a morte de uma solidão existencial. E o que nasce é Sangha. So the fifth and last great stage of the path, the last aspect of spiritual life, is spiritual receptivity. Então, o último e quinto estágio da vida espiritual é receptividade espiritual. Another way to talk about it is the aspect of dharmic responsiveness. Então, esse também pode ser conhecido, expressado como a receptividade ou a nossa habilidade de responder ao Dharma. So when we're integrated and positive, and when we're able to let go into and positively align ourselves with the flow of the way things are, we naturally respond to meaning and value wherever we see it. Então, quando estamos integrados e emocionalmente saudáveis, quando também existe cada vez mais um alinhamento com as coisas tal como são, naturalmente a gente vai perceber e ressoar com o sentido nas coisas, o valor intrínseco das coisas. So in meditation, we cultivate this capacity to be receptive and responsive by just sitting at the end of each period of meditation. Então, daí, em meditação, a gente cultiva essa postura, né, esse hábito, inclusive, de receptividade espiritual, dedicando um tempinho no final de cada prática para apenas sentar-se, para apenas ficar sentado. So in life, what we must do is to not coarsen our sensitivity to experience by filling our time with activity, maybe even especially if it's goodly activity. Então, na vida, a dica aqui é tomar consciência de qualquer hábito de desconexão das nossas sensibilidades ou de deixar entorpecida nossas sensibilidades no hábito de encher a nossa agenda somente com atividades, mesmo que seja atividade que parece benéfico. And at its highest, spiritual receptivity is synonymous with prajna. Então, no ápice da receptividade espiritual, o que a gente está experimentando é sabedoria. So penetrative wisdom into things as they really are, beyond our rational conception. Isso quer dizer a penetração da nossa sabedoria para dentro das coisas tal como são, além de qualquer fabricação mental. So the essence of spiritual receptivity is openness to mystery, to possibility, and to the unknown. Então, a essência da receptividade espiritual
é abertura em relação ao mistério, em relação a possibilidades, em relação ao não conhecido. It is a quality that allows something new, something unrecognized to emerge from within us. Or another way of saying it is to allow something transcendent to descend upon us. Então, é uma qualidade aberta para algo novo emergir de dentro da gente. Ou pode ver isso como algo transcendental descendo, né, para preencher a gente. So I just want to finish with some words from Maitreya Bandhu from the book, The Journey and the Guide. A lot of what I've said today is sort of my rendering of what Maitreya Bandhu, who's one of my teachers, has said in this book. And it's not yet available in Portuguese, but it is available in Spanish. Então, muitas das reflexões que eu estou passando para vocês são influenciadas pelo meu professor Maitreya Bandhu, que escreveu um livro, A Jornada e a Guia, né, que é um livro já publicado em espanhol, e existe uma versão que vocês podem até adquirir, e ainda não em português. Hopefully it will be published in Portuguese one day. Yeah. E espero que vai ser publicado em português um dia. It will. So shall I read it out, Jipriya, and then you translate? Is that okay? Yeah, do you want to read the whole thing? It's probably good. Então, a Danayutta vai ler um trecho do livro em inglês e daí eu vou traduzir. To the natural mode of consciousness is to expand. In every moment, we can either allow consciousness to unfold or to make it me and mine and feel it shrink back to the level of egocentricity. It is as if we've identified with a tiny ripple on the surface of the ocean. Once we let go of that identification, there is a whole ocean, centerless, edgeless, and completely free. The Buddha is the limitless ocean. What is there for him to lose? What is there to do? The Buddha isn't being compassionate. He's not even trying to teach the Dharma. He's just being himself. And being himself is being the whole ocean all of the time. O modo natural da consciência é expansão. Em cada momento, existe a escolha ou de deixar consciência desenrolar ou criar da consciência eu, meu, minha, e daí sentir a consciência encolher de volta para o nível de ser egocêntrico. Nisso, parece que a gente, por hábito, se identifica com uma pequena ondulação na superfície do oceano. Assim que abrimos mão dessa identificação, o que sobra é o oceano. Sem um eixo, sem fronteiras, totalmente livre. O Buda representa o oceano representa o Buda é o oceano. Para ele, o que ele pode perder? Para ele, o que tem para ele fazer? No ato, o Buda não está sendo compassivo. Ele não está até ensinando o Dharma. Ele está sendo ele mesmo.
E sendo ele mesmo, né, é ele ser o oceano o tempo todo. Oh, ok. So, enfim, né, Danayutta, né, só para vocês saberem, Dana significa generosidade, né? E o nome dela significa aquela que tem o vínculo com Dana, né? Aquela que tem o vínculo com Dana. E vínculo é uma palavra muito importante em budismo, porque o vínculo faz a afinidade se tornar a realidade. So I'm just celebrating in your name, Danayutta, and saying that in Buddhism, a bond is very important because it's the bond that makes our affinity become reality. Yeah, and ela concorda e eu acho que é isso. Então ela exemplificou Danayutta hoje, porque o convite que a gente fez se realizou, né, em uma pérola, uma grande, um ato de generosidade para toda a nossa sangha, porque essa apresentação, provavelmente estão apreciando, agora abriu a possibilidade de continuar com o nosso retiro e com a nossa sangha, com uma visão de tudo que estamos tentando realizar, né, o tempo todo, né, na prática espiritual. So what I'm saying is that really what you've done is you've given us a pearl in the form of a way for us to continue with our retreat and to understand what we're actually trying to do when we live our spiritual lives. So I want to give you the choice, my dear. Would you like to open up to more questions? There is one question in the chat. Would you like to leave it there? I'm aware of your time as well. Yeah, no, I'd love questions if people are okay to stay on a little bit. I mean, you don't have to, you can also leave. Ok. Então, eu fiz a pergunta para a Danayutta, porque eu sei que ela tem tempo precioso também, é domingo lá. Então, e a gente avisou vocês que pode ultrapassar um pouco a hora. Se você quiser ou tem que ir para almoçar ou se juntar com os outros, sinta-se à vontade. Mas a Danayutta vai ficar por alguns minutos para fazer ou para responder a perguntas. E já tem uma pergunta aqui do Tomás. So the question that I'm seeing here is from Tomás. And he asks, so I'll say it in Portuguese first. A pergunta é, devemos tender a evitar a dualidade confortável e desconfortável? So the question is, should we as well in our practice give up the duality between comfortable and uncomfortable? Yeah, it's a really, really good question. I think for me, often when I really, really turn towards my experience, what initially presents itself as discomfort, if I really look into the feeling and sensations, they sort of do dissolve into something a bit more neutral, like textures and energies. Então, boa pergunta, Tomás. E para mim, frequentemente, quando eu me oriento e quando eu vou ao encontro das impressões desconfortáveis, ficando com elas, o que eu percebo é que são realmente feitas de sensações não totalmente desconfortáveis. Existe dentro do mix sensações meio sem graça, sensações que são intensas, não intensas. É como se fosse o desconforto não é tão sólido quando
o quanto eu achava. At the same time, we must be careful not to kid ourselves or deny our experience. E, ao mesmo tempo, é essencial não iludir nós mesmos ou negar nossa experiência. Another thought is there's this wonderful practice of the begging bowl. Então, existe outra prática que é a tigela de esmola. So the Buddha would have a begging bowl, and he would accept whatever alms people put into it, whatever food people put into it. And his practice was to eat everything. O Buda seguia uma prática de andar com uma tigela e pedir esmola, e a prática foi aceitar qualquer comida e comer qualquer comida que foi colocada lá. So, I guess the practice would be something like, if somebody gives you chocolate cake, you eat the chocolate cake. If somebody gives you something absolutely disgusting, you still eat that absolutely disgusting thing. Então, a prática é, recebe a fatia de bolo gostoso de alguém, come aquilo, recebe um pedacinho horrível de comida, mesma coisa. You move on to the next question. Yeah, okay. I think I prefer the cake myself. But anyway, let me see. Pachi. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber duas coisas. A primeira é se Danayutta consegue descrever, quando ela estava vivendo a raiva intensa, o que é que ajudou na mudança de perspectiva, de enxergar que existia a possibilidade, né? Que existia a possibilidade de ser diferente, de transformar. Ótimo. Essa é a primeira. Não, é rapidinho. A segunda, ela falou em 5 aspectos, mas eu ouvi integração, morte espiritual, renascimento e receptividade. Eu queria saber se teve algum que eu perdi. Okay. Good. Ótimo. So, Pachi has 2 questions. The first one is a little bit broader, and the second one is a technical one. I'll start with the second one, first of all, because I think it's going to be quite quick. Eu vou começar com a segunda pergunta primeiro, which is, she heard you saying about 5 great stages, but she only heard 4. And what she heard was integration, spiritual emotion, spiritual death, and receptivity. So I think maybe just make it clear of the 2, number 3 and number 4. Yeah, so there's integration, positive emotion, spiritual death is the 3rd one, spiritual rebirth is the 4th one, and receptivity. Então, É a emoção que eu não tinha anotado. Eu ok. Anotei, entendi. Okay. É então, mais importante para mim, mas eu não tinha colocado classificado como um item. Ok. Então, daí, só para deixar claro, 5 estágios são, né, integração, emoção saudável, ou ato hábil, a morte espiritual, o renascimento espiritual, receptividade espiritual. Good. And then the second question is, when you were going through that experience of intense anger, what was it that helped you to gain perspective? It was a mixture of quite a few things. Então, foi aquela perspectiva que ganhei na raiva, o que ajudou foi uma mistura de coisas. So partly it was really
feeling the heat of it and how it really felt in the body and how unpleasant it was for myself. Então, em primeiro lugar, e em partes, foi realmente perceber o calor intenso e a impressão verdadeira da emoção no meu corpo e o quanto estava me machucando. The other part, when I did that, was I realized that I was reacting on the basis of my assumptions of the other person's motivations. A outra parte, que no meio desse processo de eu sentir e manter presença na intensidade no meu corpo, eu percebi o quanto eu estava reagindo e o quanto essa reação nasceu de uma pré-impressão de interpretar as intenções da outra pessoa. And that I really didn't know what that person's motivation was. E no final das contas, a ficha caiu. Eu realmente não estou sabendo quais são as intenções dessa pessoa. And then maybe two other things was I talked to friends who I knew weren't going to just agree with me. So these were people who were good friends with the other person. Então, algumas outras coisas. Eu conversei com duas amigas que são amigas dessa outra pessoa. Eu sabia que essas pessoas não iam me deixar só apoiada. And also, I just remembered like my own commitment to loving people. E também eu acho que eu voltei para o meu compromisso, o meu vínculo com o compromisso de querer seguir caminho de amar os outros. Yeah, so here I am, a bodhisattva in training, trying to love all beings, and there I am, getting angry with somebody. Então, aqui, uma bodhisattva em treino, né, querendo amar todos os seres, e lá vem ela que está cheia de raiva. Should we do one last one, Manjupriya? Yeah, obrigado, Pachi. Vamos terminar com mais uma, se tiver. I'll just have a look here on the old. Thank you. Thank you, Pachi. Eliana, como o budismo vê a questão de baixa estima, onde a pessoa não valoriza com essa questão de deixar o eu? This is a great question. Obrigado, Eliana. É uma benção que você trouxe isso. Então, so this is about really spiritual death and spiritual rebirth. And Eliana is really wanting to know, like, how can you do that and not just basically have really low esteem? What's the difference between basically leaving your ego identity behind and just basically, giving yourself a hard time? Yeah, I think this goes back to Marcos's question. Então, esse volta para a pergunta que Marcos fez. It's the other side of Marcos's question, in fact. Yeah. Na verdade, é o outro lado da pergunta que Marcos fez. Yeah, so I think this is why it's really, really important to have a very firm foundation of integration and positive emotion. Então, é por isso
que é essencial cultivar uma base, em primeiro lugar, sólida de integração e emoção saudável. We need to have a positive relationship with ourselves and a positive relationship with other people. A gente precisa cultivar, aos poucos, uma relação saudável com nós mesmos e com os outros. You know, we need a lot of love and a lot of courage to really see ourselves and other people clearly. E daí precisamos de para conseguir enxergar os outros de forma clara, né? Tem que ter no coração bastante amor. And we need a lot of patience and humor. You know, just like, I don't know, I'm just laughing at myself for getting so angry. A gente tem que ter... eu estou vendo essa situação que aconteceu ontem, eu estou vendo que não tem como, eu preciso dar risada e ter paciência com isso, com o processo. Então, paciência e não levar a si mesmo tão sério são importantes também no processo. At the same time, reality, the nature of reality, impermanent, insubstantial, unsatisfactory, affects everyone, whether or not you're a beginner or somebody who's been meditating for 30 years. Então, ao mesmo tempo, talvez a gente tenha que contemplar que seja vocês uma pessoa que está começando a praticar ou uma pessoa que tem uma prática de 30 anos, as mesmas características impactam em todo mundo. Instabilidade, né? Uma instabilidade interconectada e a insatisfação que tudo isso gera. So what we need to do is to use our intelligence and our knowing of ourselves to bring to mind reflections that are going to help us to be wiser. Então, imersos nessa realidade, a gente tem a possibilidade de uma prática que traz lembranças de orientações benéficas que ajuda a gente a navegar de forma sábia e benéfica no meio disso tudo. So, just taking metta, for example, we let go of loving only certain people, and we broaden our capacity to be open to all people. And that doesn't mean being a doormat. Então, daí, vamos pegar Metabhavana, por exemplo. No processo, né, existe o progresso aos poucos de deixar para trás a tendência de amar um grupo específico, né, e não amar outros, para amadurecer para dentro da capacidade de abertura para todos. Ao mesmo tempo, esse amadurecimento não é sinônimo com o capacho humano. It might be giving up loving people only if they don't change, or if they change, then we love them. And just sort of like letting them be. That brings us more in line with reality. Então, o amadurecimento com o tempo vai ajudar a gente, né, a se alinhar com a realidade. Por exemplo, na forma de descobrir que o amor que só vai amar se a outra pessoa muda primeiro,
eu vou te amar se você muda. Esse tem que ficar para trás para a gente amadurecer. And maybe one last thing is maybe giving up the idea that metta needs to come just from us, rather just tuning into metta that already exists in the world, the Buddhas and the Bodhisattvas, the whole of the Sangha. Também outra reflexão que eu vou colocar é a possibilidade de questionar, né, o único recurso no repertório que é eu gerando meta, para um outro recurso que existe, que pode ser integrado no repertório, que é eu vou me abrir para uma meta que já existe no tecido do universo, que é o método dos Budas. Yeah. Good. Well, I think, that's a great place to end, I would say. Esse seria bom lugar para terminar. So I'm gonna leave you in the hands of the Sangha as the last word before we say goodbye. So, então, podes expressar seus sentimentos, gente. Vai lá. Obrigada, Danayutta. Volte sempre. sempre. Danayutta. Please come back. Queremos ver. Obrigada. Queremos ver mais vezes. Muito obrigada. Come back, please. Venha. Have a good rest of your retreat. Thank you. Thank you. Lembre-se de nós aqui. Ok. I'll just translate the last one. That's remember us over here. Of course. E ela está dizendo claro. Então, tchau, Danayutta. See ya. Take care. Big hug. Ciao, ciao. We'll be talking soon. I'll send you a message. Ciao, gente.